iniciando o nosso podcast Conexão Abracinova. Estou muito feliz hoje. Eu sou Terezinha Carvalho, estou como presidente da Abracinova. Ao meu lado, a nossa diretora Vanessa. E aí, Vanessa, vamos conhecer hoje uma história de uma mulher incrível, não é isso? Vamos sim, Terezinha. A gente está junta nessa jornada, né, de apresentar as pessoas, mulheres incríveis. Hoje a gente recebe aqui Jéssica Bezerril. Jéssica é consultora. E fala um pouquinho, Jéssica, como é que você atua, qual a sua formação? Perfeito. Meninas, obrigada por esse convite. Uma Adorei honra o minha. Meninas, viu? Não é? Ganhei Claro. Meninas, eternamente. Obrigada pelo convite. Eu sou a Jéssica Bezerril. Eu sou cofundadora de 2 empresas que trabalham na área de gestão de pessoas e RH e negócios também, né? Porque para mim tá tudo atrelado, né? Pessoas é o centro de tudo quando a gente fala de empresas fortes, né, e saudáveis. Então, através da Blive Rec, a gente faz toda a parte de recrutamento e seleção para empresas, que eu sei que hoje é um dos principais desafios que toda empresa possui, né? Que é encontrar bons profissionais e também conseguir fazer uma triagem boa também ali. E também a Trinity Hub, que é a minha empresa mais nova, que eu sou cofundadora, e eu auxilio empresas a terem uma gestão mais leve, que não dependa somente do dono, também fazendo todo um trabalho estrutural em vários pilares da empresa. Nós falamos que nós atuamos como uma engenharia de negócios, que a gente ajuda a empresa a resolver os problemas ali das diversas áreas e fazer com que ela consiga ser autossustentável, né, e segura e que gere de fato resultado. Jéssica, esse ano eu completo 31 anos como proprietária da Sercom Serviços Contábeis, uma empresa especializada no ramo de contabilidade. Eu iniciei, assim que eu constituí a empresa, eu já iniciei com 2 colaboradores, né? Hoje eu tenho mais de 62, então é uma empresa que ao longo desse tempo vem sempre crescendo. E antigamente eu percebia que era mais fácil a contratação, né? A gente tinha, para uma vaga, a gente tinha 30 candidatos, né? Hoje a gente abre uma vaga e demora muito a encontrar 1 ou 2 profissionais que atendam isso. Eu entendo que o trabalho de vocês hoje é bem mais desafiador do que era antes, né? E como é que você está vendo esse momento, né? Que eu já vi em muitas matérias que não é só um problema da área contábil, não é? Não, é um problema geral. Quando a gente olha realmente para o mundo assim, né, internacional, o mundo todo está passando por uma dificuldade de você encontrar bons talentos. E é engraçado que parece aquela coisa, hoje as pessoas têm mais acesso à informação, têm mais acesso a tudo, e como assim, né? Tem uma dificuldade de encontrar bons profissionais. Eu vejo que tem vários assim, posso colocar várias coisas que impactam este número. É a questão também da geração, né, que está chegando, quais são os propósitos, quais são os objetivos que a geração mais nova tem, e hoje você tem outras possibilidades de você crescer na vida do que você fazer uma graduação, né, aquela coisa mais tradicional. Sim. Então, hoje, te dá mais liberdade, então as pessoas muitas vezes não querem se ver fixas a um trabalho, a um salário, né, algo que a gente já vinha com isso, né, vou estudar, eu vou trabalhar e vou me aposentar naquele trabalho. Hoje você não vê isso, então, muito pouco por uma questão de objetivos, mesmo de perspectiva de vida atual. Tem a questão também de que as pessoas, elas veem hoje outras formas de você empreender, de você ter trabalhos de uma forma terceirizada, Uber, ou outras formas de você locar. Então, quando ela vai colocar na balança, muitas vezes ela prefere trabalhar para si. Uhum. Então, é um outro viés também. E a questão de alguns trabalhos, eles estão sendo, que eu posso colocar, atualizados, né? Então, aqueles trabalhos mais automatizados, mais operacionais, eles acabam hoje sendo substituídos por máquina. Né? E as pessoas não querem também fazer um trabalho que poderia ser feito por uma máquina. Entendi. Então, tem várias formas que eu vejo assim, que tem desafiado aqui em João Pessoa, porque estamos num boom, outro momento, empresas vindo de fora. Então, hoje a oferta de trabalho está sendo realmente muito mais competitivo. Então, você pode perder realmente um colaborador para uma outra empresa que está oferecendo coisas ali a mais que você não oferece. Então, tem vários fatores, mas eu coloco aqui locais. Além desses, uma questão de João Pessoa, Paraíba, de uma forma geral, tem sido assim, bem mais bombardeado com vários desafios e oportunidades.
E quando você faz essa análise, né? E você atua com diversos e diferentes negócios de segmentos diferentes, né? O que é que uma equipe hoje você acha que ela valoriza mais? É a liderança? É a escuta? É o reconhecimento? É o desenvolvimento? O que é que a equipe hoje realmente procura, né? Como forma de ficar um pouquinho mais de tempo dentro de uma organização, dentro de uma empresa? Perfeito. Além do salário, que ele é o principal ponto, e eu vou tirar ele um pouco ali, porque não é somente ele que faz a pessoa permanecer, né? O que te atrai para uma oferta de trabalho. Salário é o principal. Mas, tirando isso, é a questão realmente do pertencimento, né? Você vê uma liderança, uma pessoa onde você na verdade, você quer um local que você sinta pertencido, que você sente o pertencimento, que você se sente ouvido, que você sabe que você vai ter um desenvolvimento bom, que você vai ser escutado, que você não vai estar ali apenas como um número, sabe? Que você vai estar contribuindo para mais. Todo mundo quer isso. Ninguém quer trabalhar somente com um número ali. Você quer realmente, você quer ter um destaque, você trabalha com um propósito, tem um porquê. Então, quando você atrela, você como empresa consegue fazer com que a pessoa ali, ela se sinta realmente importante e que ela é valorizada, e que o seu trabalho ele tá gerando um impacto para além, né, daquele, do que ele faz ali, né, acho que é um dos principais pontos que atrai. E benefícios, porque hoje uma empresa que fornece uma flexibilidade, e eu não estou falando de home office, não é essa flexibilidade, eu falo na flexibilidade da pessoa ser o que ela quer ser, do potencial, dos caminhos que ela quer. Eu quero crescer, onde eu posso, como que eu posso fazer melhor o meu trabalho, né? Aquela ideia de que as pessoas trabalham somente pelo mínimo não é a mentalidade que o dono precisa ter. Se você for já com essa mentalidade, que as pessoas estão aqui só para salário, você já começa derrotado. Você, como empresário, tem que ter essa ideia na cabeça de que as pessoas querem o melhor. E o que eu posso fazer, então, para fazer com que aqui na minha empresa ela consiga dar ao máximo? E eu gosto muito de olhar para as pessoas, não somente para aquela atividade na qual ela foi contratada, de entender o que aquela pessoa quer, o que é a pessoa que ela quer de vida. Às vezes ela tem uma formação ali, mas ela quer uma outra coisa. Eu mesma sou o exemplo disso, né? Eu sou engenheira de produção e trabalho muito com essa vertente de pessoas e RH. Então, se as pessoas fossem olhar apenas para minha, vamos colocar, formação, eu não estaria talvez dentro ali da caixinha do que me colocava ali como ideal para aquele trabalho, né? Então, olhem para além, tá? Assim, e gestor, olhem para as pessoas, olhem o que elas de fato querem, o que é aquela pessoa, aquele meu colaborador, ele quer, qual que é a carreira dele. Só de você saber o que ele quer, os próximos passos, você vai conseguir ter informações necessárias para você conseguir atrelar novas possibilidades que você pode trazer para a empresa. Aquela pessoa ele pode crescer naquele projeto. Então é isso, gente. As pessoas querem ser valorizadas. E geralmente isso é o último ponto como empresário que a gente olha. Verdade. E é muito legal quando ela fala sobre isso, porque tem tudo a ver com aderência à cultura, né? E hoje, quando a gente pensa e imagina que vai fazer uma contratação, o que é que você acha que pesa mais? É o currículo? É a aderência à cultura? O que é que faz a diferença? É o comportamento? Porque a gente sabe que não está fácil, né, para quem quer contratar, mas também para quem quer ter essa carreira de longo prazo dentro de uma organização. Então, na hora de analisar um currículo, o que é que pesa ali? Ai, olha, gente, olhem para as competências comportamentais logo de cara. Geralmente a gente olha para as técnicas, né? E aí é onde a gente erra. E quando você vai ver quais são os principais pontos que fazem com que a pessoa seja desligada, não é o técnico, é o comportamento. E aí a gente esquece de olhar na entrada o comportamento. A gente olha e faz o contrário. Então, olha o comportamento. Então, o que você falou, né? Essa questão de uma análise de valores, de cultura, o fit cultural da empresa, que é quais são os valores da empresa, qual que é o negociável. Então, a partir daquele inegociável, eu vou entender também como que é aquela pessoa em relação a esses valores. Isso que é fit cultural. E olha comportamento, crie mais perguntas mesmo, assim, voltadas a comportamento. Nesse caso, nessa situação, como é que você agiria? E você começa a entender como que aquela pessoa agiria naquele cenário. Ou cite alguma informação sua, né, de um trabalho que você já teve, como é que você agiu naquele cenário. E aí você fala com a pessoa ela vai... Claro que você vai estar na cara se ela estiver mentindo, tá, gente? Assim, né, percebe. Então, fuja daquelas perguntas
que todo mundo faz de entrevista. Faz diferente. O que você faria se acontecesse isso? Aí a pessoa, epa, nunca me perguntaram isso. Aí você vai começar a entender como que ela age, como que ela pensa. E aí você vai, claro, ali também, gente, é uma situação assim de hipótese, né? Você não vai conseguir falar, a pessoa é tudo aquilo ali na entrevista. Não, a pessoa é muito mais além do que uma entrevista. Mas crie situações dinâmicas, sabe? Que você consiga testar a pessoa ali na prática, não só nas perguntas, mas fazendo. E aí você vai conseguir entender se aquela pessoa é a pessoa, vamos colocar assim, correta, né, para sua empresa. Mas faça isso, não olhe somente para currículo, tá? Antes da gente iniciar a gravação do podcast, eu e Vanessa, nós estávamos discutindo aqui uma divulgação do IBGE, né, sobre a liderança feminina, que acho que é algo muito importante. A Abracinov já tem um tempo de constituição e é a primeira vez que tem na sua gestão uma presidente mulher, né? O que, de certa forma, traz aí um pioneirismo tarde, mas necessário, né? E 39% das mulheres hoje estão nas lideranças de forma direta e indireta, né? Nas coordenações, nas supervisões. Então, eu queria saber como é que você avalia esse dado e também queria juntar aqui, tá? Pode deixar que eu não vou perder a oportunidade de falar também sobre a Abracinov, né? Você vem da Abracinov, eu queria, antes de você ser associada, você ter um pouco da história da Abracinov, eu queria que você falasse sobre esses dois assuntos. Perfeito. Vou começar então por esse, que sim, eu trabalhei na Abracinov, antes era um outro nome, né? Era o Programa Paraibano da Qualidade. Isso. E era um time engraçado, que eu fui a primeira mulher ali, pelo menos na época que eu fui pioneira, né? Falou falando história também. Claro que o programa Abracinov já tem muito tempo de casa, então já teve outras mulheres também que compuseram um time, mas quando entrei, foi em 2016, a turma estava só masculina. E aí entra eu. Socorro. Né? Socorro, Deus! Mas, assim, eu sempre fui muito respeitada, né? O time me abraçou muito, assim, de ouvir minhas ideias, né? Não houve aquela exclusão, porque ela é mulher, não. Então, sempre houve um respeito e isso foi algo muito legal. Então, eu tive sempre, assim, na história que eu comecei a trabalhar ali no PPQ, que eu era estagiária, eu sempre fui muito respeitada. Então, eu sempre, assim, é legal quando você tá num ambiente que você se sente assim, não se sente uma pessoa fora da caixa, né? Então, o PPQ foi isso, me abraçou realmente, onde eu pude começar a entender como que funcionava toda a parte empresarial, né, das empresas. Foi um excelente, assim, início de jornada de trabalho para mim, dentro da área da consultoria, foi ali que eu comecei a trabalhar diretamente com empresários, né, com donos de empresa, pude aprender muita coisa e, claro, tudo isso seguiu, né, para minha carreira. Então, eu tenho, assim, posso colocar assim, um orgulho enorme, né, do Abracinov, como que ela está hoje posicionada, e tem outras mulheres também que trabalharam, né, e que agora a presidente também, né, é você, uma mulher, então eu fico muito orgulhosa, né, por todos os caminhos ali, por também ter participado dessa história do PPQ e do Abracinov. E falando sobre esse dado que você falou, né, de mulheres na camada de liderança, é um dado que a gente vê que está crescendo bastante. Então, que bom que está aumentando. Mas ainda não está, né, vamos colocar assim, ainda no percentual que a gente espera. E se você for estratificar esse dado em relação a regiões do Brasil, então você vai ver uma discrepância ainda muito grande quando você vai para o Nordeste, né, em relação também a Norte, Nordeste, Sul, do que de fato o Sudeste, onde esse número ele tem uma representatividade muito maior. Eu vejo que é uma conquista nossa como mulher, né, de estar ocupando esses espaços. Eu vejo que um dos principais pontos de barreira somos nós mesmas, de acreditar, sabe, que a gente consegue. Tem até um dado, assim, eu realmente não sei dizer a fonte, né, mas que homens arriscam muito mais, mesmo não estando preparados para ali, eles arriscam. E mulheres não, às vezes tem todos tá preparada para aquilo, mas não se acha pronta, e aí muitas vezes não se, vamos colocar, não participa de seleções internas para crescimento, né. Infelizmente também tem muitas mulheres
que às vezes impedem outras mulheres de crescer. Sim. Tem isso também. Não é só Sim. uma questão de homens, né, e mulheres. É uma questão de mentalidade geral, assim, na empresa, que começa, acho que, por um olhar nosso, primeiro ponto. Depois, como que nós, mulheres, estamos ajudando outras mulheres a servir como pista, né, para que outras mulheres venham e cresçam até além da gente. Né? Então, como que a gente tem pensado nisso? Eu vejo ainda que a gente não tem uma política legal para isso, por mais que hoje a questão de equidade, né, de justiça nas empresas tem sido muito forte, tem sido muito falado. Então, isso é uma luta que a gente tem conquistado, mas ainda tem espaço para muita coisa. E eu vejo quanto um programa que influencia isso ajuda a empresa, sabe, a pensar fora da caixa. Porque muitas empresas, elas querem fazer, elas querem ter mulheres na camada de liderança, mas não sabem como fazer esse programa. Então, você ter uma ajuda de uma empresa que vai fazer isso, que vai olhar para a sua empresa e vai pensar de uma forma personalizada, ela é ideal. Né? Eu faço isso com muitas empresas, de que, Jéssica, eu quero fazer, mas eu não sei como. Né? O gestor sabe, ele quer, mas não sabe como fazer. Porque ele não é especialista nessa área. Então, tudo bem. Tendo o sim dele, já para mim, já é o caminho andar. Deixa, então, para realmente consultorias, RHs, que estão hoje muito mais preparados para criar esses programas. E aí, já fazendo, né, um jabá aqui, né, da Blive, da Trinity, a gente faz justamente esse trabalho para empresas que têm um RH e que precisam de apoio, de um RH mais estratégico ali, para poder ajudar a formular projetos, né, e programas bem que consigam se sustentar, né, a longo prazo. Então, a gente ajuda nisso. Tem empresas que não tem nenhuma pessoa de RH e não sabe por onde começar. A gente também faz esse apoio assessorando essas empresas. E é interessante essa sua fala, Jéssica, porque a gente comumente vem de uma rotina onde o dono faz entrevista de trabalho com o colaborador. E aí é nesse momento que a gente tem uma série de falhas, de erros, que fazem com que a entrada desse colaborador seja desastrosa. Porque, na verdade, a entrada é desastrosa quando eu não tracei um perfil comportamental, quando eu não tracei um descritivo de cargo, um procedimento operacional padrão. E muitas pessoas ainda querem tocar isso sozinha, né? Mas acho que é um ponto que a gente tem que deixar como alerta de que o empresário sozinho, ele não tem como ser bom em tudo. Ele pode tentar dominar um pouco de tudo. E é importante que ele saiba. Mas eu não posso assumir responsabilidades a qual eu não tenho domínio, porque eu coloco o meu negócio em risco, né? Então, acho que esse é um ponto essencial que a gente tem que deixar como um alerta para o empresário, né? Tantos negócios abrindo aqui em João Pessoa. João Pessoa, ela passa, né, Terezinha? A gente vem olhando sobre esse aspecto, não só do turismo, mas sim de novos negócios, novas empresas, e junto com esse desafio. Então, se você for analisar, Jéssica, qual o erro mais comum que as empresas têm na hora de lidar com pessoas? Geralmente é esquecer de olhar para a área de pessoas. Acho que o principal ponto é antes, né? Então, assim como você delega uma contabilidade, né, que é um serviço que você precisa olhar para a parte financeira, isso é tão estratégico, pessoas também. Porque se você tirar todo mundo da tua empresa, e quem que vai entregar o serviço, né? Quem vai entregar aquilo? Então, pessoas é ideal. Então, você tem que olhar realmente para pessoas como uma área estratégica. Não é somente uma área, é a área que vai fazer você ter sucesso ou fracasso. Então, eu coloco isso aí é o principal. Então, olhar para pessoas já é o principal desafio. Depois, você olhou e viu, não tá legal, Jéssica. Não tá do jeito que eu queria. Não tô satisfeito. Bacana. Então, vamos começar pela base. Começa a olhar, faz uma pesquisa interna, começa a entender quais são as principais dores. Porque você, como gestor, muitas vezes está um pouco distante do que está acontecendo na operação. Então, você muitas vezes não sabe. A tua prioridade, muitas vezes, pode não ser a prioridade da tua equipe. Então, analise. Entenda com ela. Ou chama as pessoas para conversar, ou faz uma pesquisa interna, mas escute. Primeiro ponto é isso. Porque não existe uma coisa que deu certo numa empresa, não quer dizer que vai dar certo na outra. Então, eu não estou aqui para dizer que há um padrão. Não é. O padrão olhe para as pessoas da tua empresa. E aí, com ela, você vai descobrir o que você precisa trabalhar.
Jéssica, fiz uma pesquisa aqui de clima, as pessoas não estão satisfeitas com os benefícios, não estão satisfeitas com a nossa comunicação, que geralmente comunicação é um dos principais pontos, né? Comunicação é sempre o principal ponto, de não ter clareza das coisas. Às vezes a empresa ela faz um monte de coisa, mas não comunica, não fala, não é transparente. Então, quando você vai ver, são coisas até mais simples que dá pra gente organizar e ajustar, né, com algo assim muito mais simplificado, né, sem exigir muito valor, porque tem muita gente, mas não vou trabalhar com pessoas porque isso é caro. Não é, gente, caro é você perder dinheiro por conta de pessoas, né, por conta de você não estar olhando para a tua empresa. Então, esse é o principal ponto. Não olhar, você já está gastando dinheiro. Então, olhe de uma forma estratégica, entenda o que as pessoas precisam e aí sim, traça um plano estratégico de acordo com o que você necessita e qual o objetivo da tua empresa. Tá? Chegamos ao final. O tempo voa. Aqui o tempo agradecendo a você por os ensinamentos, né? Acho que hoje foi uma lição, deu aula aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar conosco aqui. Fica à vontade aí para fazer o nosso encerramento. É isso. Vamos convidar primeiro quem está nos assistindo, quem está acessando esse conteúdo de ouro, né, Terezinha, aqui. A gente quer reforçar a importância desse projeto na Abracinov, que é de trazer mulheres reais, tá, Jéssica? É de trazer a nossa história, mulheres que fazem a diferença nos negócios, mulheres que são mães, que correm, que ajustam rotina, mas que também são filhas. E aí, se você pudesse deixar uma mensagem especial, né, para a gente fechar aqui, o que é que você deixaria, para quem você deixaria essa mensagem? Que bacana. Eu acho que o primeiro ponto é acredite em você mesma, né? Acho que nós mulheres precisamos desse apoio, muitas vezes de alguém de ouvir, incentivar. Lá atrás também, quando eu comecei a empreender, eu também ouvi muitas pessoas que falaram, Jéssica, vai com tudo, você consegue. Então eu vejo o quão isso é importante, né? Um apoio. Então vá, faça, empreenda, né? Olhe para as pessoas da tua equipe, né? Se você já é uma liderança, tente entender as pessoas, mas assim, confie em você mesmo. Acho que o principal ponto é isso, você consegue. Muito obrigada, muito obrigada. Estamos encerrando esse podcast aqui cheio de, né, ajudas aí, contribuições importantes. Então, Abracinov, gestão que inova.